Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Arrumando a Casa. E nós temos hoje um convidado muito especial. Vocês, legendários, vão ao delírio quando verem ele aqui. Que é isso? Ele é muito humilde também, né? Mas nós estamos aqui essa noite. E comemorando uma coisa, é um evento de comemoração de 1 ano do Arrumando a Casa. Então, para isso, nós temos aqui Antero Ribeiro, legendário número 11.300. Obrigado. Esposo da Audrey, vice-presidente da PIB, pai de 2 meninas lindas. E nós temos um prazer e uma honra de tê-lo conosco. Muito obrigado pelo convite. É especial realmente estar contigo aqui, o legendário que trouxe, né, o movimento para a PIB, trouxe o movimento para Curitiba, e a gente vai ter muita coisa para saber um pouquinho disso que você faz e o quanto tem sido transformador na vida de milhares de famílias aí. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. E nós estamos aqui também com nossos amigos de podcast, né? Professor Tato, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Prazer estar com você de novo. Prazer receber você, Antero. Obrigado. E muito bacana poder estar aqui sendo, de certa forma, contagiado pelas histórias que você vai trazer, né? Eu já sei das prévias, por isso que eu falo contagiado, mas você mais contagiado ainda, né? Mas sinta-se à vontade, né? Esse tempo é para você compartilhar as bênçãos aí. Obrigado. Fernandinho, vai lá, Fernandinho. Olá, meus amigos, novamente, né? É uma honra ter o Antero aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra também ter vocês, né? Como sempre, meus amigos de caminhada, meus irmãos. Obrigado, amém. E você de casa também, né? Você, meu amigo, minha amiga, né? Porque o nosso público Antero feminino é muito alto. Eu imagino. E hoje vai ser especial. Com certeza, com certeza. Então, aguenta aí que vai rodar a vinheta. E nós comemoramos também, semana passada, né, 5 anos dos Legendários aqui em Curitiba, um movimento que você, né, realmente abraçou e está fazendo, assim, com uma dedicação exclusiva, né? A tua vida mudou, né? Como tu mesmo conta, você tinha outros trabalhos e tudo, e hoje a tua vida é voltada para o Ministério dos Legendários. Então, mas conta um pouquinho, como é que foi isso? Como é que foi para trazer o Legendários para cá e nos conte um pouquinho do que está sendo isso na tua vida e, claro, no impacto que está tendo Primeiramente, no Brasil. Obrigado pelo convite. Vocês são bênção. Poder ver toda essa coisa do Arrumando a Casa, sem dúvida nenhuma, é um prazer poder estar aqui e ver que os braços estão sendo alargados aí, contagiando muita gente. Obrigado, porque é um privilégio para mim poder estar aqui falando das coisas que Deus tem feito, não só comigo, mas também com Legendários Curitiba e Legendários Mundo, né? Então tem sido um prazer poder trabalhar e escutar o chamado do Senhor mesmo. Quando começou tudo isso? Começou em 2018. A verdade é que em 2018 eu fui para Guatemala, então, para buscar isso, né? Ver. Na verdade, não buscar, eu fui para Guatemala literalmente para olhar. Essa foi o que está acontecendo com esse negócio, né? Mas o grande impulsionador de tudo isso é minha filha mais velha, Yasmin. Na época, com 20 anos, ela me impulsionou até isso. Para quem não conhece as minhas filhas realmente são pilhadas. Ela chegou em casa extremamente animada, né? E acelerada mesmo. E na sala, de pé mesmo, ela entrou, eu fui dar oi para ela tá aqui, ó, isso aqui é papel, tá aqui, você tem que ir para Guatemala, tem que fazê-la, porque lá na Guatemala diz que transforma homens. Daí eu falei, Yasmin, que é isso, Yasmin? Aí ela, não, você precisa ir lá porque transforma homens, mas tem que subir montanha, fica 4 dias na montanha e você vai para lá e vai transformar homens. Eu falei, tá, Yasmin, calma aí. Você está falando que vai transformar homens, subir montanha. Nós subimos montanha em qualquer montanha aqui, tá perto, eu não preciso ir para Guatemala. Para quem longe? Para quem tão longe, eu nem sabia direito onde ficava Guatemala. Eu sabia que era América Central, mas falou assim, aqui fica Guatemala? Eu não sei, eu sabia que estava ali perto, México, aquela coisa toda. Beleza. Eu falei, mas tem uma coisa que não ficou bem aí. Vocês estão falando que transforma homens, então eu não sou um bom pai. É isso? Ela, não, você é um bom pai. Eu falei, então eu não sou um bom marido para mami. Ela, não, você é um bom marido para mãe. Então eu não estou entendendo, Yasmin, eu não sou um bom cristão, não trabalho, né? Como é que é esse negócio aí? Ela falou, não, você precisa trazer esse movimento para a nossa igreja.
porque na nossa igreja não tem homem para casar. Bah, Olha. pesado. Aí ela fala isso para mim, eu já era o vice-presidente da igreja E naquela uma época. mulher. Uma mulher. Mulher. Olha a importância dessa observação. Uma mulher. 20 anos, Bah. tava sem namorado, e ela fala para mim isso. Eu falei, Yasmin, calma aí. Me conte mais. Exatamente isso. Uma Fátima. coisa de cada. Me conte mais, mas vamos sentar. Puxei ela pro sofá, nós sentamos. Eu falei, que história é essa? Não, precisa ir pra Guatemala. Não. Que história é essa que não tem homem para casar aqui na igreja? A PIB, na época, estava com perto de 14 mil membros. Eu falei, como é que é isso? Aí ela falou assim, não. Só existem meninos. Meninos que não trabalham, meninos que não querem ir para a faculdade, meninos que não fazem um estágio, meninos que só querem jogar videogame, meninos que não têm responsabilidades. E começou Fazer uma a destrinchar. Meninos que não saem da barra da saia da mãe. Eu falei, misericórdia, Yasmin. Tá. Você me convenceu. Eu vou olhar esse negócio. Mas transforma homens. Não, diz que transforma homens. Eu falei, beleza. Vou olhar esse negócio. Falei com o meu pastor, lógico, presidente da igreja, conversamos a respeito. Ele conheceu o pastor Shep, que foi o idealizador, o fundador disso, que é o legendário 003. Aí ele escreveu tudo isso, então eu tive daí uma conversa com ele por telefone, né? Uma videochamada com ele por telefone, a gente acertou algumas coisas. E daí eu falei, mano, vou sozinho também, né? Vamos ver. Eu chamei mais 8 loucos aí, né? 7, né? E fomos em 8 para Guatemala. E foi muito interessante isso, porque eu saí da sala com o meu pastor, que a gente tinha feito a chamada, e encontrei o outro pastor, que é o meu pastor de administração, pastor Nilson. Hoje ele é o 11.301. Eu falo que Tá é o junto 01. contigo. Aí eu falei para ele, pastorzão, tem um negócio aí, vamos para Guatemala, subir montanha, 4 dias, diz que transforma homem. Dele, tô dentro. Eu falei, como assim? Eu falei, não, se você vai, eu vou. Tá, eu falei, tá aqui o link, escreve aí e a gente vai embora. E foi assim, falei com os caras, só teve um que eu não convidei, que foi o pastor Nilson, que convidou, que foi o Marcelo Gricajuc, que foi ele que convidou, então a história também é legal sobre isso. Mas fomos para Guatemala, mas eu fui com um olhar administrador. Fui com um olhar para ver o que estava acontecendo na Guatemala, porque realmente homens estavam sendo impactados, mas principalmente famílias estavam sendo impactadas e transformadas pelo poder do Espírito Santo. Nada mais. Simples assim. Simples assim. E eu falei pro pastor Shep, daí eu falei, eu faço o negócio, mas acaba domingo. Na segunda-feira nós temos que ter uma reunião para você poder me explicar esse negócio todo aí. Daí ele, tudo bem, Antero. Perfeito, tá combinado. Desfruta o caminho. Eu falei, tá bom. Teve reunião ou não precisou? Teve reunião, lógico. Aí conversamos bastante, ele me explicou como é que nasceu, tudo. Aí foi bem bacana. E daí, então, nós voltamos, esses 8 voltam para Curitiba, incendiados, para poder começar esse processo. Então, em 2018, nós voltamos. Em 2019, quando nós estávamos fazendo 1 ano já de Guatemala, então, nós rodamos o primeiro top aqui em Curitiba. E depois disso a gente não parou mais. Mas foi muito difícil. O primeiro foi muito complicado. Para levar 100 homens para a montanha foi difícil. Foram 3 meses de luta e pegava os caras pelo braço. Assim, vamos fazer, faz a inscrição e vamos. Não, mas o que é isso, né? Todo mundo ressabiado, assim. E hoje, para a honra e glória de Jesus, aí a gente abre as inscrições e as inscrições acabam em menos de 1 minuto. É algo sobrenatural, assim. Sobrenatural. E nós não levamos mais 100, né? Hoje nós levamos 450, pouco mais de 450 homens, né? Então, 450 que acabam assim. E a logística para tudo isso é muito grande. Eu tive lá, então, assim, não só dos homens que estão subindo, mas quem está trabalhando, né? Então, assim, é uma logística gigantesca, realmente. É um movimento muito grande, tanto que atingiu uma proporção... O Brasil hoje tem o maior número de legendários no mundo atualmente, né? Sim, hoje o Brasil já passou dos 15 mil legendários. Curitiba faz 5 mil legendários, né? Esse ano. Então,
estamos com 5.000 legendários aqui que passaram pela pista, né? Porque a gente fala assim, 5.000 legendários em Curitiba. Não é bem assim. Porque tem muita gente que vem de fora. Sim. Então, tem muita gente que quer experimentar, quer ver o que Curitiba está fazendo, então eles acabam vindo de fora para poder ver. E muita gente servindo aqui também, né? Legendários do Brasil inteiro querendo vir para cá para poder servir, para poder ver essa movimentação, porque realmente Curitiba acabou sendo aí uma porta de entrada para esse pessoal, né? E ficou muito legal. Enquanto o Juliano estava te apresentando aqui, nas nossas prévias aqui, né? Sim. Conversando com o Fernandinho, nós ainda vamos querer passar por essa lapidação. Legal. Né? Porque assim, nós começamos há 5 anos atrás, de forma também despretensiosa, a estudar livros que falavam sobre masculinidade, né? Então, saindo um pouquinho daquele... Vamos falar um pouquinho do nosso nicho, assim, que é saindo um pouquinho da fronteira do homem ao máximo, né? Que já é um discipulado antigo, uma ferramenta já mais antiga. Né? Então a gente começou a pesquisar livros que pudessem levar a gente a uma tomada de atitude diferente, que levasse a gente a querer também assim, ser um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, enfim, né? Pegar todas essas vertentes que a gente sabe que tem que melhorar enquanto homem, né? E fomos caminhando. Só que, de certa forma, também fomos dando espaço para o Espírito Santo agir. Fomos intencionais nas mudanças que a gente entendeu que tinha que encarar e mudamos, né? Legal. Deus agiu, restaurou nossas vidas. O Juliano sempre comenta e o Fernando também. Nós tínhamos famílias disfuncionais. Então, Deus ele atuou durante esses 5 anos, né? Com essa questão da restauração das nossas famílias, restauração dos nossos casamentos e tudo. E os livros nos provocaram a isso tudo, né? Então, a gente foi buscando sempre uma profundidade maior, né? Foi um acaso, né? E como o Fernando comentou com você, junto com isso, nós fomos nos ombreando. Então, a gente encontrou aqui liberdade, corações ensináveis para, e liberdade para poder estar... né? Aham. Impactantes. E liberdade para poder estar ministrando um na vida do outro e estar, de certa forma, né, a gente ali se amparando, né? Aí, de repente, veio a notícia dos legendários. No meio desse furor que nós já estávamos de estudar e tudo mais e tal, e alguns lá da nossa igreja local participando e colocando pilha na gente e tal. E o Juliano teve a oportunidade de ir algumas semanas atrás, né? E foi, e de fato ele falou assim, claro, não posso dar spoiler, né? E nem Mas vou... assim, vá, porque é sensacional. Então... Me arrependo de não ter ido antes. Olha, vou dizer assim, se você, homem que está nos ouvindo, não foi, vá. É sensacional. Não se preocupe com nada, só desfrute o caminho. Mas é sensacional. É algo assim, ó, eu vou voltar na montanha. Eu tenho coisa para fechar lá que não consegui fechar ainda. Eu tenho que voltar, eu vou voltar trabalhando, mas assim, ó, é algo assim transformador, realmente é transformador. Eu sempre falo que o Legendários ele é um evento. Então você tem que... como aquele tiro a queima-roupa. Então você dá um tiro só. Você não vai ter a segunda oportunidade. Exatamente. Então você vai para a montanha, você leva os homens para a montanha, mas ele tem aquela janela da oportunidade. Então ele tem que ir com o coração aberto, com mente aberta, para poder desfrutar o caminho. Né? Que quando a gente fala desfrutar o caminho, desfrutar de Jesus, desfrutar o caminho, a verdade e a vida, e poder, então... Caminho com C maiúsculo. Exato, é o caminho, né? É isso que a gente fala. Está escrito na nossa camisa, nas costas aí, desfrutar o caminho. Mas tem que ir com a mente aberta, porque sai fora de tudo que vocês já estudaram, que eu já estudei, do que já se passou com relação a trabalho com homens. Eu já vi. Não, você não viu, eu tenho certeza. Então, é exatamente essa pergunta que eu iria fazer. Pode parecer, falando desse jeito, puxa, não vamos experimentar novidade nenhuma, mas vamos. Até que o Juliano foi e trouxe exatamente esse comentário. Cara, tem o que fazer. Então nós já estamos assim pré-convocados a ir, não tem como escapar. Benção. Mas eu queria te perguntar o seguinte, né? Entre todos os confrontos que são feitos, entre tudo que é, né? Eu sei que você não pode ficar dando muito spoiler, né? Não, tranquilo. Mas a questão assim da ação espiritual, a questão, porque o sobrenatural sempre fala, para Deus é natural, né? Mas tem que tirar a gente da zona de conforto. Exato. Né? E eu acho que o ir para a montanha já é o primeiro passo para tirar a gente da zona de conforto, sem né? dúvida. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, né? O alvo maior sempre vai ser o caráter em todos os sentidos. Sempre vai ser o caráter masculino. A questão de você, como falam, você resgatar o seu caráter masculino sonhado por Deus, né? Eu falo uma coisa. Se você não quer ser confrontado na montanha, não vá. Não vá, né? Não vá. Não, você está desestimulando os caras. Eu falei, não vá. Se você não quer ser confrontado. Por quê?
O nome do desafio é um desafio. Tá? O Legendários é um desafio. Se chama Desafio Extremo de Caráter. Desafio extremo de caráter. Você vai ser desafiado do começo ao fim. O seu caráter vai ser desafiado. Por que vai ser desafiado? Porque você, sobre estresse, faz coisa errada. Sim. Então, assim, gente, Sob estresse não tem máscara, né? não tem máscara. É Porque você na é essência. você na essência. Ah, porque a montanha é mística. Não, não existe esse negócio. Ah, por que na montanha? Porque na montanha não pega celular, porque na montanha você está isolado, porque na montanha você não tem o conforto da tua casa. E porque aqui na não tem montanha- deserto, né? Então poderia ser um deserto. Podia ser no deserto, exatamente. Podia ser no deserto, mas a gente faz na montanha. Por exemplo, top lá em Miami, Legendários em Miami. Não tem montanha, gente. Sim. Porque a Flórida é Um flat. Plano, né? É um pântano. Faz dentro do pântano. Entendeu? Ah, então para nós é a montanha. Mas Legendários na Amazônia, vai ser na floresta. vai ser na floresta. Daí já tem em Belém. Belém estão fazendo lá nas beiras do rio. Então, assim, tem isso. Então, por que aqui na montanha? Porque na montanha te tira da zona de conforto. Tira você do teu sofá. Sim. Quando você sai da tua zona de conforto, você é confrontado, primeiro. E depois o teu caráter é testado. Então... E daí, porque vamos lá para uma sala de conferência, porque vamos... Não, gente. Mochila nas costas. A tua barraca vai nas tuas costas. Você vai montar a tua barraca, vai desmontar a tua barraca. Ninguém vai estar lá para te ajudar. Eu já falo isso já porque para o cara já Já tá aí preparado, tá preparado. Porque senão, você me enganou. Eu falei, não te enganei. Não tem pegadinha. Não tem pegadinha. Nós começamos numa quinta-feira, E vai ser pior, inclusive. final de tarde. Começamos numa quinta-feira, final de tarde. E vamos até domingo depois do almoço. Ou seja, de quinta para sexta você vai ter que dormir. De sexta para sábado você vai dormir. De sábado para domingo você vai dormir. São 3 acampamentos. Então, assim, não tem. Isso não precisa. Acontece isso, acontece. Não, você vai fazer isso. Vai subir a montanha? Vai. Mas Vai não andar? precisa ter medo. Vai. Mas não precisa ter medo, gente. Não precisa ter medo, ninguém vai te morder, não vai vir uma onça te pegar. Não se preocupa com isso, tá? Não vai ter nada disso. É trilha, a gente vai subir montanha, vai fazer acampamento, tá tudo preparado. Quando nós levamos quase 500 homens, a minha base de logística envolve 300 homens. É gigantesco. Quase um pra um, né? É gigantesco. É gigantesco esse negócio. Aí tem que ter, o pessoal vai na frente, meses de preparação, e fora a oração. Então a gente faz 30 dias de oração antes. Então, se você for se inscrever para um Legendários, o teu Legendários vai ser, sei lá, vai fazer em maio Legendários. 30 dias antes da tua data, nós, os servidores, estamos nos reunindo todos os dias às 6 horas da manhã para orar por vocês. E fora o movimento das mulheres, né? Que é um movimento fantástico, super organizado, algo assim que faz a Maravilhoso. diferença muito, E muito. elas fazem mesmo. 21 dias de orações com as suas esposas. Interessante. É um movimento realmente assim, que tem, né? Eu posso dizer assim, uma organização muito maior do que eu pude imaginar, né? No tempo que eu tive ali. E eu até diria para vocês que estão nos ouvindo que mais vale 1 hora perto do Legendário número 1 lá na montanha do que toda a tua vida. Olha, vou repetir. Mais vale 1 hora perto do Legendário número 1. Você vai ter mais horas, tá? Mas assim, uma só tenha uma do que toda a tua vida. Se você fez isso, o restante são detalhes. Porque assim, ó, é sobrenatural. É algo assim que é transformador. A gente brinca assim, né? O Arrumando a Casa. Por que nosso podcast, nosso livro, até contar para vocês o nosso livro, o Arrumando a Casa, né? Edificando Homens, Restaurando Famílias, que tá saindo pela Pão Diário. A esposa do Antero, a Audrey, tá cuidando de detalhes do livro. E o Antero vai endossar o livro aí para vocês. Olha, vai tá muito legal. Dá uma papirada lá, tá muito bom. Então, assim, por quê? O Arrumando a Casa é isso. É a transformação da masculinidade, da hombridade, do caráter masculino, né? E lá na montanha você vai encontrar. Você falou, eu não encontro, eu li o livro, não encontrei. Não tem problema. Vai lá. Fica 1 hora com o Legendário número 1 lá. Sim. Você vai encontrar, assim, você vai voltar. E tem outra. Às vezes falaram, é caro, não sei o quê. Olha, quem for, vai lá. Não gostei, eu te pago o dobro. Tá aqui, ó.
Compromisso. Compromisso meu. Compromisso. Fui, não gostei, achei que o negócio não é bom e tal, não tem problema. O que você gastou, você recebe o dobro. Agora, se você gostar também, você paga o dobro. É justo, é justo. Abençoa o outro. Até nos primeiros episódios que nós gravamos, eu usava de uma fala que o nosso objetivo aqui era oferecer um mapa para os homens, né? Que o mapa, assim, ele não te revela, né, todos os precalços que você vai enfrentar. Claro. Né? Mas ele te leva para um lugar, né? Ele te deixa num determinado destino, né? E o nosso objetivo aqui como ministério, como podcast, era justamente fazer com que o homem começasse a encontrar os primeiros caminhos do mapa dele, até chegar naquele caráter irretocável, né? O caráter de Cristo e tudo. E os legendários, eles têm exatamente isso como, né, o desfecho, né, de uma proposta de um evento que vai trabalhar com todas esses confrontos e levar o homem a uma tomada de decisão, né? E é claro que a gente tem visto, não só através do testemunho, né? E a gente tem visto, assim, o quanto isso está impactando de fato famílias e tudo, né? Então ele está levantando uma geração de homens que até então estava lá adormecida, né? Como a gente sempre brinca, conhecendo mais os parafusos do sofá do que, né? As bolas, do que dos filhos, né? Mas onde eu queria chegar? Eu não vou citar nomes, tá? Mas eu tava vendo, sabe esses gurus da internet que surgem em meio aos stories e tudo mais, te oferecendo curso daqui, curso de lá, e vem com aquelas propostas magnéticas para te seduzir, e você precisa passar por isso para você dar uma guinada na sua vida financeira e tal. Eu tava assistindo um em particular, que da maneira como ele descreve a fala dele, a palestra dele, ele está vendendo a ideia de que nós não prosperamos porque a gente não tem a permissão para prosperar. Então ele está usando muito essa palavra permissão, que é uma série de correntes emocionais que estão ali, né, teoricamente segurando a gente, e ele promove essa quebra de correntes, mas entrando só no âmbito emocional, e fala que Deus não vai resolver. Inclusive ele usou um discurso assim: Deus não vai resolver porque é emocional, mas eu vou resolver, né? Então, aí ontem eu escutando, eu falei, puxa, até porque eu estava lembrando que você viria, né? Porque o legendário é completamente o quebrar dessa corrente que ele está querendo vender. Eu não vou citar nome, mas assim, dizendo que é a mera atitude nossa, é a mera descoberta que nós estamos presos emocionalmente a coisas do passado que nos travam, a pessoas que nos impedem de prosseguir, né? Entendi. E quer dizer, excluindo totalmente a ação sobrenatural. Eu falei, puxa, esse cara um dia vai ter que experimentar os legendários. Eu cheguei até a propor para ele, falei, experimente o movimento dos legendários, que você vai descobrir que o sobrenatural de fato existe, né? Com certeza. E existe uma postura dos legendários na montanha, quando vocês forem, vocês vão ver que os legendários ficam com a mão para trás. Eles vão basicamente, toda hora que parar, não estiver se movimentando, eles vão ficar com os braços, né, com as mãos para trás. Isso significa, basicamente, é o seguinte: nós estamos com as mãos para trás para que Deus possa nos usar sem as nossas mãos. Porque não adianta nada, não são as nossas mãos que vão fazer alguma coisa na vida de vocês. É o poder de Jesus. É o poder de Deus, através do Espírito Santo, que vai atuar na vida de vocês. Essas mãos não fazem nada. Exato. Não fazem nada. E nos traz aí um testemunho, né? São milhares, eu sei que são milhares de testemunhos que são vividos e de transformações, né? Que a gente vê na montanha, né? Mas conta um pouquinho pro pessoal que está nos assistindo aqui, algo que possa ser... Despertar o desejo. Aquela... Teve uma mãe uma vez que falou assim: meu filho não precisa disso. E ele mesmo assim se inscreveu. Aí a mãe deu uma empinada na carroça com a minha esposa lá. Ela realmente brigou, entrou na igreja, já no check-in lá, falando algumas coisas bem fortes assim. É que não precisa, meu filho é bom, não sei o quê. E ela estava muito irritada com todo esse movimento dos legendários. E daí minha esposa acalmou ela e falou assim: querida, vamos fazer o seguinte, deixa ele já está inscrito. Só um detalhe, quantos anos o filho tinha? Uns 28. Uma criança, né? Uma criança. Um adolescente. A mãe foi levar. A mamãe foi levar. Então, você vê a complicação. Sim. Aí a minha esposa, com sabedoria, acalmou ela e falou assim: vamos fazer o seguinte, no domingo, a hora que ele estiver entrando e ele olhar para a senhora, se o olhar dele não estiver diferente, eu
eu pago de volta a inscrição para a senhora, não tem problema nenhum. Mas vamos combinar que a senhora tem que estar aqui no domingo, tá bom? Ela, tá bom, mas Seca. foi embora. No domingo, a hora que ela tá ali na frente e ele olha para ela muda totalmente a fisionomia dela na hora. E minha esposa estava mirando ela, né? Ela muda totalmente a fisionomia. Depois ela vai perguntar, ela falou assim, dá para ver no rosto dele que ele já está diferente. Olha. Ela não tinha falado com ele ainda, entendeu? É só o brilho que já veio diferente. Já tem o impacto da montanha? Tem o impacto da montanha, vocês vão saber disso depois. Mas, assim, aquela coisa de que só o brilho. Nesse último que a gente fez, teve um testemunho de um... Tem no Instagram até, Legendários Curitiba lá, você vai ver o testemunho dele. Ele, na quinta-feira, ele estava para assinar o divórcio. Lá da nossa igreja. Eu sou. Lá estava para assinar o divórcio. A minha esposa que comentou, né? Minha esposa sabe. Aí chegar. deu algum problema, cartório, não sei o que, ele não assinou. Foi para a montanha. Quando ele volta dando esse testemunho, dizendo que eu errei. Eu fiz tudo errado. Eu vi e fui confrontado e abriu. Porque, gente, vocês estudaram os livros e viram tudo, nós temos a tendência de seguirmos um padrão. Exato. E esse padrão, muitas vezes, não é nos abertos os olhos para isso. E quando nós não abrimos os olhos para isso, é padrão. E está tudo certo. E a gente vai repetindo os erros que são feitos No passado. e vai ficando. pela família, pelo pai, pelas famílias disfuncionais e pelas influências, basicamente pelas influências das famílias, né? E ele volta, ele dá o testemunho dele falando que eu errei, peço perdão para minha esposa, para minha família, vou lutar por isso, mas assim, mas vou lutar sozinho, porque eu sei que ela não está aqui. Porque ela já pediu o divórcio, já assinou, só falta terminar de assinar e ela Tá não... consumado, Está praticamente. consumado, e sim, mas eu vou ainda lutar por isso, né? Mas eu sei que se ela não quiser, tá tudo bem, a culpa foi minha. Ele falou, a culpa foi minha. E eu vou lutar sozinho e vou ficar sozinho, porque eu não quero mais nada, né, com isso. E daí começam a gritar do fundo, foi uma surpresa para mim também. Começam a gritar do fundo assim, abre. Daí os caras abriram assim, a esposa estava lá. Que sensação. Foi assim. Eu tava lá. Ah. Assim, foi lágrimas, assim, não tinha quem não Não chorasse. tinha. Foi algo assim. Impressionante. Só de imaginar. Não, a gente, o olho é sobrenatural. Eles algo já assim. se reconectaram, o cara pediu perdão para ela e vamos lutar. Então, são coisas que a montanha fez o quê? Nada. Foi Jesus que fez, abriu os olhos do cara e falou assim, você está fazendo isso errado. Sim. E não adianta, às vezes, a gente fala e não, Tem que viver, né? tem que... Porque o encontro é muito individual. Então, você falou uma coisa aqui que me chamou a atenção. Hoje são 15 mil no Brasil. Brasil, Aí a gente pode ter duas observações bem específicas. O brasileiro é um mau homem? E o brasileiro está sendo tocado e percebendo que ele é um mau homem? Porque, assim, ao mesmo tempo que é uma bênção, Entendi. e é bacana isso, mas um passo atrás é um atestado de incompetência masculina, né? Como é que você vê isso? Eu Como não é que o vejo. movimento vê isso? A gente tem que dividir o movimento, então, em algumas partes, né? Mas, basicamente, a gente pode dividir em duas partes. Vai pegar realmente os homens o que eu chamo de traste, né? São os trastes aí. As curvas de rio. Os trastes aí que estão fazendo as coisas erradas e não estão vendo que estão fazendo a coisa errada, né? Esses caras, eles são realmente impactados e voltam, assim, e já se ajoelham, pedem perdão, muitos com traição, muitos se arrependem, e daí dá uma confusão em casa, danada, porque o cara chega do Legendários E fala. e despeja. A mulher Ela não tá esperando tá aquilo. esperando aquilo. Porque ela confia no cara que ela casou. E daí o cara despeja aquele negócio. Tem muitas mulheres que nem
sonhavam com um negócio desse. E daí a gente tem que abraçar como igreja, falar, opa, vem pra cá, vamos trabalhar isso, vamos segurar, porque tem mulher que quer matar. Sim. Tem mulher que quer matar homem, né? Mas tem aqueles caras que são bons, mas eles voltam melhores. Entendeu? Então eu vejo que a maioria dos caras são bons. Eles estão no caminho certo, mas tem pequenos ajustes que precisam fazer. Pequenos São deslizes. lapidar. São né? Ele precisa lapidações. É isso. lapidar. Então, se você perguntar para minha esposa, perguntei para minha filha, eu sou um bom pai? Eu não sou um bom pai. Sou um bom marido, porque, ó, só é um bom marido. Aí, então, assim, era bom, mas a minha esposa fala assim, quando voltou dos Legendários, voltou melhor. Sim. Entendeu? Então, tem isso também. São pequenas coisas que a gente vai ajudando. O que basicamente pegou muito comigo foi oração. Sim. Você se dedicar mais à oração. Porque quando você pega movimentos de orações, são as mulheres. Sim. São as Sim. mulheres. São as mulheres. Vamos fazer reunião de oração para homem. Não vai ninguém. Vai ninguém. Sim. Vamos fazer churrasco. Mesmo assim, vão poucos. Sim. Fazer churrasco com oração, né? Sim. Agora vamos fazer só churrasco. Daí eu vou de bom. Aí os caras aparecem. Não, gente, não dá, né? Então, esse movimento ensina os homens a realmente a lutarem as suas batalhas em oração. Então, isso realmente nós aprendemos na montanha. E foi muito especial, foi muito especial. Agora, eu acho interessante o contágio que isso tem gerado, né? Principalmente entre as esposas e... Nós estamos cercados de legendários, eu e o Fernando. Meu papo agora é com o Fernando. Nós estamos cercados de legendários. Aqui fora, sob né? pressão. Porque nossos núcleos de amizades, só nós dois que ainda não subimos a montanha. Ainda não. Né? Mas nós estamos pressionados e cercados por legendários. A Né? minha célula aqui na nossa igreja PGM, eu acho que... Não, mas o núcleo nosso, Fernando, é só nós dois. É só nós dois. É só nós dois. E hoje aqui cercados por dois, né? E pelo líder dele, né? Isso aí. Mas o contágio é tamanho, até vou contar uma coisinha aqui, né? O Fernando estava junto comigo. Mas tem uma amiga nossa que o marido também, ele é voluntário, ele serve, ele serviu, ele também é um legendário, não sei que número ele é, né? Mas talvez até você o conheça, o Daniel Barragan. Nós estávamos conheço o Barragan. com a família dele há pouco tempo atrás, né? E eles contando assim, que eles gostam de ir, para eles um evento é chegar, todo evento para eles bacana é ir na chegada das legendárias. Eles gostam de ir, então eles não perdem, né? Mas estava contando do quanto isso contagiou as meninas, né? Porque elas sonham em casar com legendários, Sim, né? todas Hoje elas colocam para ela que condição para que um homem se aproxime delas é que tenha feito legendário. Mas né? a régua sobe, né? A régua Claro que subiu, né? sobe. Mas a minha filha mais velha, ela casou com um legendário. Eu perguntei. A minha mais velha casou com um legendário. Ele fez o primeiro top em Curitiba. Então, daí, casou com um legendário. A mais nova, ela fala assim, a culpa é tua que eu não arrumo namorado. Eu falei, não, a culpa é tua. Não, mas é que os meninos têm medo, não sei o que. Eu falei, dá teus pulos, minha filha. Sou eu que vou convencer, dá teus pulos. Tem que ser um legendário? Tem que ser um legendário. Ela já pôs a régua. E as meninas da igreja, as moças da igreja, já falam assim, não, para casar tem que ser legendário. Tá mais curioso, Fernando? Tá mais curioso agora ou não? E sabe, engraçado, ó, nós só temos filhos homens. Eu tenho 2 meninos, o Tato 2 meninos, o Fernando um menino. Eu chego em casa, os meninos, eles querem ser legendários. Manda um abraço pro Davi, porque ele tem 15 anos, vai fazer 16. Assim, papai, eu fiquei sabendo que com 16 eu vou, então nós vamos junto. Então vamos junto. Tá louco pra... Davi, um abraço pra você, querido. Quero te ver na montanha ainda. Vou ter o privilégio de poder ombrear com você essa montanha e vai ser muito legal. Mas primeiro você tem algumas etapas a construir. Teu pai vai virar legendário, ele vai levar pra montanha como pai e filho, porque se chama legado. Importante. E daí o próximo passo é você subir a montanha e com certeza. Então, da visão. Davi, vai lá. Tá Vou feito, esperar hein? você. Vou Desafio. esperar você. Idade mínima é 18 anos. 18 anos. Idade mínima 18 anos. E daí nós fazemos uma vertente que só tem aqui em Curitiba, né? Que é exclusivo para solteiros. Interessante. E foi muito legal. Já fizemos 3 Porque edições. é melhor Preparar. ajustar do que consertar. né? Ajustar antes. Claro, Legal. sem dúvida nenhuma. Então, o que me apaixonou realmente nos Legendários é um negócio que chama legado. Então, pais que têm filhos e que têm filhas.
Ou, se você é legendário, você vai levar o seu filho ou a sua filha para a montanha. Isso me apaixonou. Por quê? Porque nós ensinamos as crianças para não precisar consertar o adulto. Sim, é muito mais fácil. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Rotary, a Ensina gente- o caminho e não se desviará, né? Nós temos visto até um movimento, assim, num contexto geral, vamos dizer assim, masculino, de um avivamento. Sim. Né, um avivamento gigantesco. Porque, como tu falou, o Ministério de Homens é aquela coisa xoxa, aquela Morna. coisa sem graça, morna mesmo, né? E nesse avivamento, se levantaram aí milhares de homens em diversas igrejas, não vamos dizer só, né, nós Não. somos batistas, mas independente, não é questão de igreja, não é questão nem de Sem denominação. sem né? denominação. Os legendários precisa entender que legendários não é uma igreja. Isso. Então, o que Legendários é? Não, Legendários não é uma igreja. Legendários é um movimento Cristão, né? cristão para chacoalhar os homens a eles fazendo o quê? Terem atitudes realmente e se posicionarem dentro das suas igrejas locais. Então, Legendários vai se tornar uma igreja? Não vai se tornar uma igreja. Nós queremos fortalecer as igrejas locais. Através do homem, do movimento Através do masculino, homem, né? o Da homem. masculinidade, hombridade, que até em pesquisas, né, que a gente fez e até para que a gente tenha no livro, mostra ali que quando um homem se converte, Esse dado é muito 90% das famílias se convertem. Quando uma mulher se converte, são 22%. Então, é um absurdo. Então, cabe a você, homem, esse papel. Você é o líder. A culpa é do homem. Eu sempre falo isso na montanha. A culpa é do homem. Porque o homem arrasta. Exato. Ele Sim. vai arrastar a família dele. Agora é interessante, você falou, né? O exemplo, né? O Isso. exemplo arrasta. Ele tem que ser um auxílio para a igreja para que os homens voltem, queiram fazer de fato, né, as suas famílias serem restauradas, né? Então, assim, volta com esse chacoalhar e tudo mais, e, né, isso tem que gerar essas reações todas, essas mudanças todas, né? Sim. Mas é interessante que eu tenho aqui um testemunho de alguns amigos meus que não são cristãos e foram para Legendários, não são daqui de Curitiba, né? As famílias muito mais disfuncionais do que a nossa, porque eles viviam assim, muito à beira de uma religiosidade. Como assim? Certo. São católicos, não participavam da igreja, só sabiam umas coisas ou outras, aquelas rezas prontas e tudo mais, sem a devida crítica, nada disso, né? Mas assim, o fato de não participarem. Mas assim, é bom pontuar que o problema não é deles. Sim. E não Da igreja. Da igreja, do da igreja, catolicismo. exatamente. O O problema problema é é deles. Não praticantes, não participavam, né? Sabiam de algumas coisas. Só um parênteses, quando eu falo, os caras falam pra mim, eu não sou praticante, para qualquer coisa, eu falo assim, tu é um baita de um desviado. Se você não vai no negócio, é porque você não tá um desviado. Aí, eu surpreendentemente estava fuçando nas redes sociais e encontro, né, esses camaradas que fazem parte da minha história mais recente aí e tal, história profissional, né? Entendi. E colegas de trabalho, né, que não são daqui. E eles voltando e as esposas postando fotos da chegada dos Legendários numa igreja local, animados e tudo mais, né? Fiquei curioso, mas não fui atrás de nenhum deles, né? A vontade foi tamanha. Mas passou aquela semana, uma das esposas mandou mensagem, né? Tato, olha só a mudança que aconteceu e tal. Eu falei, eu vi nas redes sociais, fiquei curioso e não tive coragem de mandar mensagem para você. Mas eram histórias, assim, né, de uma vida totalmente assim. A traição era normal. Sim. E a aceitação dela era normal por parte da esposa, né? Entendi. O passar a perna no outro era normal. E normal também para as esposas. Os filhos absorveram aquilo, né? Claro. E ficou também Normal. Segue tudo o muito padrão. normalizado, segue o padrão. Segue o padrão. Relativiza Vem tudo, repetindo, né? E o cara chegou com a disposição de quebrar tudo isso, né? Então, assim, restaurar, né? não é Glória só a Deus. o cristão que sobe e é chacoalhado, mas é o evangelho pregado e o Cristo apresentado que promove a restauração também. Amém, Porque é isso. É isso. eu vi Você pessoas resumiu não tudo. cristãs do meu passado mais recente, convívio profissional, eu sabia de toda uma degradação moral que existia na família, por parte dele, a começar dele. E restaurar. E a esposa me mandar mensagem dizendo. Que interessante, né, hein? que legal isso. Pra tu ver o... Eu só não vou falar. Lógico. Não, lógico, Não expor, né? Mas, são né? exemplos. Mas são vários exemplos. Tem um exemplo, por exemplo, de uma mulher que chegou para minha esposa e falou assim: eu estou orando para o meu marido morrer na montanha. Bom, tem um Sim. sentido nisso. Olha o problema. Não, ela queria que ele morresse fisicamente para não voltar mais para casa. Não é? Podia ser morrer espiritual. Não, Devia ser um novo homem, né? A minha esposa ficou assustadíssima. Eu falei, não, gente, isso não pode acontecer, tá doido? Assim,
ela falou assim, não quero mais. Que morra lá. Que morra lá, não volte mais. Foi o tamanho da encrenca que nós vamos arrumar. E daí, depois que ele volta, a minha esposa nem precisou. Ela mesma procurou a minha esposa e falou assim, tá tudo diferente. O que acontece lá? Porque realmente meu marido morreu na montanha. E ele voltou outro. Outro homem. É outro homem. É outro homem. Ela falou assim, o que acontece na montanha, fica na montanha. A minha esposa também não sabe o que acontece na montanha. Mas ela falou assim, é outro homem. É outro homem. Tá diferente comigo, tá diferente com os filhos, tá diferente na casa, tá diferente com os amigos dele. Com as influências que ele fala. Realmente é transformador, né? E isso que tu fala, Antero, é muito, muito legal de entender o poder que não é nosso. Não é nosso. É o Espírito Santo. O que o Espírito Santo está fazendo, assim. Esse avivamento do Espírito Santo é algo, assim, realmente é sobrenatural. Não tem muita explicação, porque o que o Espírito Santo faz não se explica, né? Se vive. São os mistérios de Deus. Sim. Aquilo que está lá, mistérios. E nós não vamos saber nunca. Então é muito legal. Tem um que fez a primeira vez, hoje o cara é um gigante aí do meu lado e gosto demais dele. E ele não era convertido, nada, estava lá na igreja porque a irmã estava pressionando ele. Ele falou, pare de me importunar, eu vou lá na tua igreja. Foi logo no primeiro top, quando eu fui subir para fazer propaganda. Eu falei, gente, precisa me dar espaço no púlpito aí, porque senão eu não vou conseguir fechar o número de inscrições. Aí tô lá fazendo, ele levantou e falou, eu vou fazer esse negócio, eu gosto de montanha, eu vou lá fazer. O cara se converteu, parou os vícios, largou pornografia, cigarro, bebida, transformou tanto que os amigos dele, o que aconteceu? Daí ele falou, não, tive uma experiência, agora sou um outro homem. Assim, o testemunho dele é fantástico, é impressionante. E vem impactando outros, né? Outros. Ele vai trazendo outros. Serve de exemplo, né? Uma coisa até que a gente comenta assim, né? Nós cristãos, então, vai lá e chama a pessoa para sua célula e tal. Porque aquilo que é bom para ti, você quer levar para as pessoas que você gosta. Compartilhar. Puxa, foi tão bom para mim. Eu quero que seja bom para ti. Eu quero que seja bom para ti. Assim por diante. Então, assim, vai se tornando algo que é uma progressão aritmética, né? Então, assim, isso vai contagiar. É uma reação em cadeia, né? Exatamente. Uhum. Mas assim, Mas realmente com sentido. Sim. Ou diferente. Ela tem sentido, ela tem transformação, ela tem mudança, ela tem renovação. Então, assim, ela completa demais. É claro que eu fico muito mais curioso ouvindo você falar, né? E claro que Posso falar, você vai sair daqui literalmente louco pra ir. Mas uma coisa que, assim, de certa forma me traz um certo acalento em ver esse movimento ganhando a força que está ganhando e a dimensão que ele já chegou e com certeza vai passar dessas fronteiras dos 5.000 aqui em Curitiba, no Brasil. Fácil. Mas assim, não é para mim uma contrapartida. Para mim é um levante, porque a imagem do homem tem ficado muito sucumbida. Claro. Né? Então, assim, aqui no Brasil em particular. E eu falo assim, são movimentos ideológicos que têm ali, de certa forma, tirado o homem do foco, tem de fato, assim, né, abafado a imagem masculina, tirado esses valores, esses princípios que a gente tanto prega para o homem, que é de ser um bom pai, que é de ser exemplo, que é de ensinar os seus filhos, a sua filha. E ser o sacerdote. Né? Ser o sacerdote. Claro. Quer dizer, e isso está surgindo com uma força que para acalento, puxa, Deus ele não ficou calado enquanto ele viu os homens sendo sucumbidos num país como o nosso, claro, né? Com influências de vários grupos ideológicos querendo de certa forma sempre, né, sufocar o nosso papel masculino. Mundo, né? E agora surge um movimento desse que vem tentando assim despertar o homem, e para mim isso é um acalento. Falei, puxa, Deus não esteve calado. Né? Sim, Deus não. Isso é um avivamento que nós estamos percebendo, porque os homens estão orando. Exemplo, a nossa igreja antes de Legendários tinha uma reunião de homens de 25 homens, 30 homens, assim, forçado uns 30 homens. Hoje, toda segunda-feira, 19 horas, juntamos por baixo 400 homens. Uhum. E não são todos legendários. Uhum. Mas por quê? Porque mudou o Contagiou. Contagiou. Vem pra cá. Porque, de novo, Legendários é um evento. Uhum. Mas você precisa dar continuidade com aqueles homens que foram pra montanha. Sim. Esse último top que nós fizemos agora, top, é o
o evento, né? O que às vezes a gente fica falando, tá tão acostumado. O top é o evento que você vai... Eu participei do meu... Qual foi o teu top? Top 7... Nem lembro. Nem lembra. 796. 796. O meu foi o 133. Tá? Perdão, 135. Tá? Então, é uma sequência de números. Nós vamos fazer o top 900 e pouco daqui a uns dias aí. Isso é uma numeração que vem seguindo. Então, já foram 900 e poucos eventos que levaram homens para a montanha. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, é um avivamento que está acontecendo, porque homens voltam da montanha com o desejo de se conectar mais com Deus através da oração. E, gente, quando o homem se dobra, quando qualquer um se dobra na presença do Senhor em oração, aí O mundo treme. treme. O mundo das As trevas. O mundo das trevas treme de verdade. Então é isso que a gente tem visto e tem vivido. Exatamente isso. Como é que você junta toda segunda-feira, 5 horas da manhã, família, pai, mãe e criança, para orar? Explica isso para mim. Não. É o sobrenatural de O Deus. mundo agindo. inteiro faz o quê? Nós temos um compromisso. Os legendários têm um compromisso de toda primeira segunda-feira do mês. Toda primeira segunda-feira do mês, os legendários se reúnem em oração. Mundo. Nós temos esse compromisso. Então, hoje, nós juntamos muita gente, que daí é o marido que está levando a esposa, que está levando as crianças. As crianças falam assim, amanhã tem oração, né, papai? As crianças. O homem já não está muito afim de ir, as crianças. Amanhã tem oração, relógio para despertar. 4 da manhã o reloginho toca. Toca, porque 5 horas... Cara, assim, gente, não se explica. Não se explica. 5 horas da manhã, você juntar 400 pessoas, 500 pessoas, porque hoje nós estamos dividindo, né? Então, vários pontos. Por causa da questão geográfica mesmo, hoje são umas 15 ou 16 igrejas que estão fazendo pontos de oração. Então a gente deu uma pulverizada, assim, lógico, para poder Ajustar, né? Logística. Logística. E daí os caras falam, não, só segunda não tá dando, nós vamos fazer no sábado também. Aí no sábado eles estão fazendo em parques públicos. No Barigui tem, Sim, no já vi Parque Bacaxeri. Bacaxeri, Barigui, não sei o que, daí em Araucária, São José dos Pinhais, Aí os caras, eu falei, gente, vocês estão doidos, né? Mas doido por Jesus. Loucura isso. boa, né? É loucura boa, né? Mas você vê que é baseado no que a gente sempre diz, assim, ó. Não tem nada mais forte para as trevas do que jejum, E oração. oração e a leitura da palavra. Não adianta, Efésios 6 já está bem claro isso, bem né? claro. Só que coloca em prática. É uma outra situação. Outra situação. E o Então, movimento- os homens, quando voltam na montanha, eles voltam com isso. Eu não gosto muito da palavra, mas ativados, né? Eles voltam realmente transformados, sabendo que eles têm um compromisso de orar e lutar, cuidar da sua família, cuidar daqueles que estão mais próximos, cuidar daqueles que amam, mas também fazer diferença na sociedade onde ele está inserido. E esse é o verdadeiro avivamento, né? Sim. Porque assim, muitas igrejas se degladiam, porque algumas afirmam que o avivamento é você receber dons específicos, a sobrenaturalidade daquele dom, né? Por exemplo, falar em línguas estranhas e dom de cura, dom de profecia, que divide muitas igrejas, né? Entre os pentecostais, os tradicionais e tal. Mas o avivamento bíblico é exatamente esse. É você, de fato, ter essa intimidade com Deus, ter essa descoberta, né? Esse reforçar do teu papel, né? E você assumir, né? Então isso com veemência eu vou lá e vou fazer a diferença porque eu sei do Cristo que me resgatou, né? E esse é o verdadeiro avivamento, é esse conhecimento, né? Não tem nada a ver com, né, o você falar em línguas estranhas e você, né? É isso. E muita gente associa isso, mas é exatamente esse, né? O avivamento real, né? Até no dia do fato que eu me veio agora à mente, no dia do Pentecostes, centenas de pessoas receberam o Espírito Santo, mas quantas seguiram com aquilo? A maioria jogou fora. Não sabe. Quando nós falávamos sobre, antes, né, trocávamos a ideia sobre famílias disfuncionais, eu venho de uma família disfuncional.
onde adultério e até hoje eu sou o único convertido lá, né? Quando eu falo minha família, pai, mãe, né? Os avós, aquela coisa Teu núcleo toda. familiar O núcleo primário, né? primário, agora casado, né? Que é o Sempre meu, o seu, meu, né? Mas eu venho disso. Então eu sempre falo assim, eu sou o improvável. Eu sou improvável, porque é natural, é natural não, é padrão seguir o adultério, seguir a bebedeira. Tenho 2 primos meus que morreram bebendo, alcoólatras mesmo. Terrível, né? A maioria deles fazem o quê? Domingo se reúne, bebedeira. De cair, daquela coisa toda, de ter que levar para casa. E as mulheres, né? Então, gente, as mulheres omissas, passivas, aceitando tudo aquilo. Gente, não... Acostumada com aquele padrão Padrão. de homem. Padrão E daí que se Padrão de acostuma. homem. E o que está acontecendo com as novas gerações que estão seguindo? Seguindo o mesmo padrão. Tem que chegar uma hora que tem que Sim. quebrar isso. Então eu falo, eu sou um improvável. Lógico, me converti. Eu falo que eu sou aquele tição, né? Aquele carvão que foi arrancado do inferno. Saí de lá queimado, sujo, todo arranhado. Mas pela graça de Jesus, o sangue que me libertou, hoje eu sou um novo homem. Amém por isso. Amém. Então, mas dá para melhorar. Claro que dá para melhorar. Sempre dá, né? Sempre dá para melhorar. Eu gosto muito de Tiago, né? Eu sempre brinco aqui no podcast falando assim, eu falo pra vocês, leiam Tiago. Eu sou meio papo reto, então o Tiago é um livro papo reto. Claro. Você não consegue ler outras coisas? Tá, leia Tiago, decore Tiago, que tu vai mudar 50%, 60% da tua vida. E em Tiago diz ali, né? Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Em 4:8 e 4:7, afaste do diabo e ele se afastará de você. Então, a partir do momento em que essa transformação, esse passo de proximidade que você dá pra Deus, o diabo, o inferno vai ficar mais distante. Né? Então, Juliano, agora eu que vou apontar. Tá acabando o nosso tempo, Antero. Tá acabando o nosso tempo. rápido demais. Mas antes de mais nada, eu só queria fazer um comentário muito rápido para você que está nos ouvindo. Nós sempre tínhamos o hábito, e faz tempo que a gente até não entra nesse viés, né? Mas nós temos o hábito sempre de pontuar que nós não estamos falando de machismo, nem aqui, né? Autoritarismo enquanto homem, enquanto pai, enquanto marido. Nós estamos falando de um resgate da masculinidade sonhada por Deus. Exatamente. E os Legendários, ele vem para justamente trazer, né, Perfeito. esse aviso para você. Perfeito. Né? Existe uma masculinidade que Deus sonhou para você, existe um padrão de homem que Deus deseja que você tenha, e conheça os Legendários para isso, né? Vai lá descobrir através dos Legendários. Né? Eu falo que os Legendários faz o quê? Ele vai trazer a configuração original que Deus deu pro homem. Vai resetar, né? Vai dar um reset lá e por quê? Porque hoje os homens, infelizmente, estão devendo para a sociedade. A sociedade tem pressionado e tem deixado os homens. Fica no teu cantinho, não faz nada. Joia. Já é, fica aí. Mas não, Deus quer dar esse. Você sabe que quando a gente estava escrevendo o livro, nosso livro tem 8 capítulos. Então ele fala de liderança, fala de casamento, fala de criação de filhos, fala de sexo, fala de dinheiro, fala de trabalho, fala de ansiedade e fala de resiliência. Bacana. Aí você pensa assim, são assuntos que todo homem tem problema. Né? Alguns têm nos 8, outros têm 7, têm 6, 5, 4, enfim. Mas assim, são assuntos que não é novidade. Não. Quando a gente começou a escrever o livro, a gente se assustou que a gente estava falando o óbvio. Sim. O E básico do básico. O básico. Arroz e feijão. Não é uma coisa extraordinária, é uma coisa assim, é uma coisa ordinária, e assim, e aí você vê o buraco que essa sociedade criou por culpa dos homens. Os homens omissos. Homens omissos. Que deixaram. A mulher tomou esse papel porque você deixou. Tem aquela famosa frase, né, da omissão de Adão. Isso se perpetua. O Silêncio de Adão. Tem um livro que chama O Silêncio de Adão, né? O Tato sempre fala desse livro. E esse buraco, ele vem tragando todo mundo, né? E você vê daí, aí você, em contraponto a isso, você observa o desespero da tua filha de perceber assim, não tem homem. vai dar ruim. Não tem como não tem ser homem, pior. olha. E eu não quero isso pra mim. Exatamente. Então, aqui fica um conselho pra você que tá nos assistindo. Você esposa, você mulher, você menina que vai casar,
procure muito bem com quem você vai casar e assim, procure saber quais são os princípios do seu marido, se ele está seguindo o básico, Sim. porque é o básico que ele tem que ele tem que te entregar, é isso mesmo. Ele tem que entregar como um sacerdote, quem que vai ministrar espiritualmente, que é o líder do lar, que vai ser como Jesus, que é o líder. Quando eu prego, às vezes, e vou pregar, porque eu nem preguei agora, semana passada, em Canoinhas, eu falei, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, mas é básico do básico, parece que brincadeira, mas assim, você não pode trair tua esposa, cara. Você não pode achar que isso é natural. Dá uma viagem de trabalho, fica lá não sei aonde, lá numa cidade bem longe, aí você dá aquelas escapadas. Eu falei, isso é básico, né? Mas aqui, hoje, dentro dessa igreja, existem homens fazendo isso. Aí é básico do básico, mas a gente precisa... É a cartilha ali, é o beabá, literalmente. Beabá. Eu fico impressionado com isso aí, fico horrorizado também. Mas, enfim... Antero, mas é um prazer muito grande. Prazer Antero, é meu, passa rápido querido. demais. A gente tem muita coisa para contar, bastante testemunho aí. Muito, não, e assim, até o testemunho que tu traz da tua filha, o testemunho dessa outra que não queria que o filho fosse, né? O testemunho da esposa que queria que ele ficasse na montanha e voltou um ressuscitou, novo homem, né? Lázaro da montanha. Então a gente vê assim que o mais importante disso tudo, né, é o mover do Espírito Santo que habita em nós. Amém. E que muitas vezes a gente não sabe ler o que ele está nos dizendo, né? Eu costumo sempre brincar com os meninos assim, né? Então nós tem um Deus impetuoso que vem como um vento zunindo no nosso ouvido, né? Ele tá aqui, ele nos quer, ele nos busca o tempo inteiro, mas depende de nós olharmos para ele. Claro. Porque ele nos quer. Mas às vezes a gente não olha para ele. Então, assim, eu vejo o Legendários como um movimento assim, que olha, eu vou fazer você olhar para Deus. Você vai olhar pro Legendário número 1. Você tem 4 dias na montanha, desfrute o caminho, olhe pro Legendário número 1 e vou dizer, não tem como... aproveite a vida, o resto da vida. Não tem como não olhar pro Legendário número 1. Não tem como passar esse tempo ali na presença dele e ser transformador e mudar o final da história. Mas né? tem uma coisa que eu sempre falo para os homens que sobem a montanha. O teu top, o teu desafio começa segunda-feira. Exatamente. Porque você vai voltar para o seu mesmo ambiente. Aí que a guerra vai começar. Vai começar de verdade. Porque quando você está na montanha você e Deus. Sim. Tá legal. Mas quando você volta para segunda-feira, pro teu cotidiano, aí a pancadaria é bruta. É bruta. Porque o inferno não tá feliz com isso. Ao contrário, ele tá revoltadíssimo, né? Tá tanto as considerações finais. As considerações finais. As minhas considerações finais passa por aqui primeiro, tá? Antes de agradecer a tua visita, que foi assim contagiadora, né? Então assim, Obrigado. saio daqui mais curioso. Já fica o convite para você vir depois que eu e o Fernando descemos a montanha. Vamos conversar, vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. Todo mundo fardado aqui, né? Boa, combinado. Mas eu quero convidar você a conhecer, né, nossas palestras. Nós 3 somos palestrantes da empresa Arrumando a Casa, né? Então você que tem uma igreja que quer poder desfrutar aqui de um tempo conosco, falando sobre essas verdades bíblicas acerca da masculinidade, acerca da restauração da sua família. Tem a novidade do livro que o Fernando colocou, né? O Juliano também colocou. Nós temos o livro aí que vai ser lançado logo. Honra do Antero recomendar, né? Prazer. Lá pela Pão Diário, então aguarde o lançamento dele. E também você que tem interesse, né, em levar essas palestras para dentro da sua comunidade, para dentro da sua empresa. Estamos aqui, professor Tato, Fernando, Juliano, somos os palestrantes, né? Temos tido a oportunidade de visitar algumas comunidades e tem sido bem bacana os feedbacks que a gente tem recebido. Aí, foi né? muito legal mesmo. Temos sido o braço dos legendários para falar do quanto é importante o homem, né? O papel do voltar para o sonho de origem dele, né? Amém. Mas é um prazer te receber, viu? Isso, eu que Fique à vontade para voltar quando você quiser. Só me convidar. Acertando a agenda. Fernandinho, tá com tua agenda, Antero? Imagina. Vai ser primeiro é um prazer estar aqui com o Antero, uma honra. Muito obrigado, Antero, pelo convite, né? Principalmente sabendo do teu vasto caminho, né? E assim, você tem ajudado muita gente. A gente sabe quanto que é difícil você parar um tempinho e vir. Então, te agradece muito e eu vou te deixar uma palavra aqui, assim, ó. A partir de hoje, não importa o que você faça, porque você é o homem, você é humano, você pode inclusive cair e falhar, mas o que você plantou
O legado que tu tá maior. deixando, Antero, é fantástico. E é isso que valida qualquer movimento, porque não é uma pessoa, Sim. é um ideal, É o ideal. é um propósito, né? A gente teve antes aqui, no episódio anterior, com o nosso amigo e deputado Fábio Oliveira, a gente falou de propósito com ele, né? Isso mesmo. Então, assim, não é a pessoa, é o que Deus colocou ela para fazer. É como nós conversamos, ele tá no centro da vontade de Deus, né? Amém. Ele tem um Como plano para Davi, isso. como Davi foi escolhido, foi ungido, era o segundo coração de Deus, pecou, falhou, mas Deus nunca tirou dele a honra de ter sido escolhido. Então, sinta-se honrado por ter sido escolhido por Deus, viu? Literalmente, o Antero tá no centro da vontade de Deus Amém. e fazendo a diferença aí na vida de homens, famílias e parabéns Vou colocar um mesmo. desafio pra você. Eita! Ó, Agende uns legendários pra Tomazina, porque a gente não falou Tomazina hoje. verdade! Lá tem o Rio das Cinzas, lá tem uns morrinhos pra subir Tem uns bacana. bacana. O nosso atual prefeito, o Flávio, já foi um legendário. Que legal. Um abraço pro Flavinho também, meu amigo. A gente já tá estudando uma pista um pouco perto de Tomazina. muito Não é Tomazina, mas é Mas perto. ali a região muito bonita, tem muito morro. Tem. Conheço. Ó, conheço. Fernandinho, vamos servir lá. Vamos. Bora. Um beijo pra Tomazinos, que eu me esqueço. Antero, vou deixar contigo as últimas palavras, as considerações finais. Então, assim, pode passar o teu recado para os telespectadores aí que estão nos curtindo, seguindo, estão assistindo esse podcast. Primeiro, agradecer vocês por esse trabalho lindo que vocês estão fazendo, porque Amém. realmente Arrumando a Casa é esse chacoalhar na vida dos homens e, principalmente, transformar famílias. Porque quando nós transformamos famílias, né, fortalecemos famílias, nós fortalecemos a célula mátre da sociedade. E a sociedade, de uma forma geral, é impactada positivamente e é transformada. Então, parabéns pelo lindo trabalho. Obrigado pelo privilégio, porque eu me sinto privilegiado de poder estar aqui sentado à mesa com grandes homens e, sem dúvida nenhuma, é um prazer para mim poder falar das coisas que Deus tem feito através dos Legendários e também na minha vida, né? E você, homem, que está aí, mas também você, mulher, que está nos assistindo, incentive os homens aí da sua casa a irem para os Legendários, né? E também os homens não fiquem com medo. E quebrem esse padrão de seguir, porque se você tem filho homem, ele vai casar com uma mulher e vai fazer exatamente o que você faz. Exato. Se você tem filha mulher, a sua filha mulher vai buscar um homem exatamente como você. Então, aquilo que eu falei no começo lá, no começo não, mais no meio, se você é um homem traste, a sua filha vai casar com traste. Isso é fato. E você quer isso para ela? Você quer isso para a sua próxima geração? Então, quebre os padrões e vamos juntos nesse caminhar com Deus em oração, porque quando nós nos dobramos na presença do Senhor, Deus age através de nós. Porque aquilo que nós podemos fazer está ao alcance das nossas mãos. Mas aquilo que nós não podemos fazer, aí é o sobrenatural, é o milagre. É só Jesus que pode fazer. Amém? Amém. Muito Amém. bom, Antero. Amém. Parabéns Muito bom. mais uma vez. Obrigado. Obrigado a vocês. E só deixando aquele recadinho para vocês, né? O Antero falou muito de oração. Oração é a base. A palavra de Deus é a base. Então, assim, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Amém. Amém. Muito bom. E a gente termina sempre com um brinde, né? Oba! Aí, Arrumando a casa. arrumando a Da casa. casa. Amém.